Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Nesse mês, na nossa igreja, nós estamos estudando a respeito da vida de Moisés. E ontem nós tivemos a intercessão, como sempre fazemos, às quintas-feiras, e estudamos um texto que eu quero compartilhar com você, que está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 11, que diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Só até aqui. Esse texto, ele está dentro de um contexto que é o seguinte: Moisés estava retirado da presença do povo e na presença de Deus por 40 dias. Ele havia saído da presença do povo, ele não estava junto com o povo, porém ele estava com Deus no alto do Sinai, se relacionando com Deus, enquanto Deus fazia a tábua dos mandamentos. Então ele estava ali vivendo na presença de Deus durante 40 dias. E enquanto ele estava ali, Deus fez uma proposta para Moisés. Deus onisciente, Deus sabe, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que não muda, o Deus que tem os atributos exclusivos dele, chegou para Moisés e fez esta proposta. Disse assim: Moisés, é o seguinte, eu tenho visto que esse povo é um povo de dura cerviz. Então, eu vou mirar contra ele, eu vou destruir esse povo, vou retirar você do meio desse povo e de você eu vou fazer uma grande nação. Eu já fiz uma grande nação de Abraão, que é esse povo, mas esse povo me irritou, não é? Esse povo pecou contra mim. Então eu vou excluir esse povo aqui e vou fazer, a partir de você eu vou fazer uma nova história. Você tem que entender, dentro desse versículo que nós lemos, que Deus sabia que o povo estava lá embaixo do monte, adorando a Apis, que é o bezerro de ouro, que eles pediram para Arão fazer. Deus tinha consciência de que isso estava acontecendo naquele momento, era tipo real time. Enquanto Moisés estava no monte separado, alheio, afastado. Ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. E quando Deus faz essa proposta para Moisés, ele pergunta: por quê? Por que, Deus? E ele suplica a Deus. Suplicar é uma das ferramentas da intercessão. O povo havia errado, o povo tinha cometido um grave erro contra Deus. Que grave erro era esse? Quando o povo de Israel foi para o Egito, ele foi em honra, há 400 anos antes disso, né? Ele tinha ido em honra e ele tinha conhecimento de Deus a partir dos ensinos de Abraão, Isaque e Jacó. Quando eles entraram no Egito, eles entraram como criadores de gado. E o povo egípcio, que tinha um deus, que era esse deus Apis, que ele tem um formato de boi, o povo egípcio adorava o boi, enquanto o povo hebreu criava boi para seu consumo. Então havia ali uma discordância social, de cultura. Um usava o mesmo objeto para adoração, enquanto o outro usava esse mesmo objeto para alimentação. E por serem discrepantes, o próprio José pediu para que o faraó desse uma terra mais afastada para a família dele, para que eles não entrassem em conflito com o povo egípcio. Passados 400 anos, o povo hebreu havia se contaminado com as práticas religiosas
dos egípcios, ao ponto de, ao invés de consumir o animal, né, como alimento, passou a adorar o animal, tendo um Deus com letra D minúscula, em formato de boi, porém construído em ouro para adorar. Quando o povo sai do Egito, ele deixa lá no Egito os deuses em formas de imagem e passa a ser o povo que adora um Deus invisível, o Deus que é espírito, e passa a seguir a voz desse Deus. Quando o líder se afasta deles por uma boa razão, que é para estar com Deus, para receber algo ainda maior, e o povo, nesse momento, eles seriam alavancados a um nível superior, eles iriam subir um degrau, porque eles receberiam a lei da parte de Deus. Eles iam receber um presente muito precioso da parte de Deus, que eram tábuas de pedra, escritas pela própria mão de Deus, e essas tábuas, o povo também não sabia, já estavam na mão de Moisés. Então Moisés estava se preparando para sair da presença de Deus e voltar para a presença do povo, quando simultaneamente essas coisas estão acontecendo. Deus, que sabe todas as coisas, falou sobre isso com Moisés, e Moisés faz essa pergunta, suplicando a Deus para que não cumprisse aquilo que Deus estava falando como sentença. O que estava acontecendo era o seguinte: o povo havia errado e Deus já tinha dado uma sentença a esse povo. Eu vou destruir esse povo. E comentou isso com Moisés, que estava ali na presença dele. E Moisés suplicou a Deus: não faça isso. Moisés não sabia exatamente o que tinha acontecido. Você, continuando a ler esse texto no capítulo 32, você vai perceber que quando Moisés viu com seus próprios olhos o que estava acontecendo, ele ficou tão irado que ele próprio lançou sem ordem alguma aquilo que era precioso que estava na mão dele, que eram as tábuas escritas pela mão de Deus, ele arrojou no chão. Tamanho foi o choque que ele recebeu quando ele viu o que o povo estava fazendo, né? Então, assim, aquela ira que tinha incomodado o coração de Deus veio também ao coração de Moisés, quando ele também viu o que Deus havia visto no momento que tinha acontecido. Primeiro, na hora que se comete o pecado, Deus vê. Nesse caso aqui, quando se cometeu o pecado, um pecado contra Deus, um pecado seríssimo, de idolatria, de voltar às costas, de abandono da fé, Deus já emitiu uma sentença. E quando ele emitiu essa sentença, ele comentou com Moisés e Moisés intercedeu. Por isso que em seguida, lá no versículo 14, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Na verdade, Deus, ele mudou a sentença. Ele congelou a sentença. Ele não iria fazer aquilo, porque ele iria dar tempo para o povo se arrepender. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Moisés chegou, ele próprio aplicou uma sentença, ele queimou o bezerro, ele reduziu o bezerro a pó, ele perguntou para Arão: Arão, onde é que você estava com a cabeça? Como é que você fez um negócio desse? E o próprio Moisés manda matar os idólatras. Ou seja, Moisés estabeleceu sua própria sentença. A sentença de Deus é que ele ia destruir todo o povo e de Moisés ele iria fazer um novo povo. Concluindo, a intercessão de Moisés diante daquele grave erro que o povo tinha cometido, mas que ele não tinha completa ciência do que estava acontecendo, como é conosco. Nós, intercessores, quando entramos na presença de Deus para pedir perdão em nome do povo, pedir perdão em nome da igreja, pedir perdão em nome das ovelhas, como Neemias fez, a gente
está debaixo do mover de reconstrução de Neemias, quando nós entramos na presença de Deus para clamar por perdão, a verdade é que a gente não tem consciência dos detalhes do pecado. Moisés também não tinha. Porém, ele suplicou que Deus não aplicasse aquela sentença. E essa é uma das funções do intercessor, suplicar. Outra coisa, Moisés estava na presença de Deus. Quando Deus faz essa proposta para ele, eu entendo, a Bíblia não diz isso. Mas eu também não sou condenada se eu avançar, né, o meu pensamento, se eu conjecturar. Deus poderia estar provando a Moisés. Não fazia pouco tempo que Moisés estava com esse povo, ele conhecia uma meia dúzia de defeitos do povo. Deus faz uma proposta. Que tal se eu tirar você do meio desse povo, te abençoar, começar uma nova história com você, e a gente bota esse povo no lixo? Moisés não aceitou essa proposta. Por quê? Ele amava o povo e ele se entendia como líder, que é o posicionamento de um líder diante do povo. Apesar dos erros, apesar dos defeitos, apesar da dor de cabeça que muitas vezes uma ovelha traz porque peca continuamente, o coração de um líder está encharcado de amor. E eu tenho certeza absoluta que o Senhor estava provando, porque a Bíblia diz que Deus prova, Deus não tenta, mas Deus prova. Deus estava provando as características de liderança de Moisés. E quando Moisés entrou com intercessão, ele foi aprovado em suas características de liderança. Então, um líder intercede, um líder tem compaixão, um líder dá uma nova chance, um líder não é egoísta, um líder não pede só para si, um intercessor não pede só para si. Quando nós entramos na presença de Deus para interceder, a gente esquece da nossa vida e pede pela vida daqueles que a gente nem tem os detalhes do que está acontecendo, de quão grave é o problema, que é exatamente isso que estava acontecendo aqui com Moisés. Então, nesta ocasião, né, no dia de ontem, nós estudamos exatamente esse assunto, as características de um intercessor, que muitas vezes nós intercedemos por algo que nós não temos pleno conhecimento, mas que, como Moisés, que não estava ao par completo da situação, ele usou a ferramenta do amor, ele usou a ferramenta da súplica, ele deixou para fora dessa relação o egoísmo e ele pediu pelo povo, ele intercedeu, ele clamou pelo povo junto a Deus. E qual foi o resultado disso? Deus mudou a rota daquilo que ele disse que faria. Ele usa a palavra arrependimento. Outro dia nós podemos estudar sobre esse assunto. Nós sabemos que Deus é imutável, que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, portanto ele não se arrepende. É isso que embasa a minha certeza de que Deus estava ali juntamente com Moisés, lapidando Moisés na liderança e na intercessão. E que essa lapidação de Moisés na liderança e na intercessão serve de ensino para nós hoje. Como devemos nos comportar diante de erros na presença de Deus. Erros que nós, pessoalmente, não cometemos, mas pelos quais nós estamos intercedendo. E o resultado que isso promove na vida das pessoas. Porque Israel chegou até aqui, até nós. Depois disso, muitas coisas aconteceram. O Messias foi enviado, um povo foi levantado, o povo cristão foi levantado. Porque Moisés intercedeu naquele dia que ele estava na presença de Deus. E quando intercedemos é exatamente nessa posição que estamos, na presença de Deus, diante do trono de Deus. Quando a gente entra para interceder, é ali que Deus nos coloca. Amém? Receba essa palavra de ensino, essa palavra de fortalecimento, essa palavra para nos guiar dentro dos caminhos da intercessão. Deus abençoe a todos. Nós temos uma eterna aliança.